Começou. Certinho. Já foi. Então, vamos começar, né? Bom, Fique à vontade, Felipe. bom dia para todos vocês, né? Peço licença aí para falar. Sejam bem-vindos à palestra A Complexidade do Alimento no Processo de Construção de Identidade de Povos e Comunidades Tradicionais. Eu sou o Felipe de Oliveira Maciel, sou um moço da roça aqui de Peçanha, Minas Gerais, leste e nordeste de Minas, no Vale do Rio Doce, e construí essa palestra junto com o meu orientador, professor Marivaldo Aparecido de Carvalho, está presente aqui também. Você quer se apresentar, Marivaldo? Sim. Olá, pessoal. Eu sou o professor Marivaldo Aparecido de Carvalho. Eu dou aula de antropologia e antropologia cultural para 4 cursos da saúde, que é fisioterapia, enfermagem, farmácia, odontologia, e trabalho em 2 programas de pós-graduação, o PPG, que é o Programa de Estudos Rurais, e o PPG SASA, que nesse ano o SASA, né, o SASA, que a gente chama carinhosamente, vai estar fazendo 10 anos, né? E vai ter um evento do SASA também, começa dia 15 de dezembro, as inscrições estão abertas para quem quiser mandar trabalho para lá. E oriento o Felipe aí no trabalho com uma comunidade quilombola. E o Felipe é mestrando, tá, já vai estar para defender aí em janeiro do ano que vem. Vocês estão todos convidados e convidadas para a defesa. E eu vou deixar a fala com ele. Só vou dar um toquinho nele se ele ficar passando muito do tempo, para a gente poder ter um debate aqui, tá bom? Sim. Boa fala aí, Felipe, e boa escuta para todos, uma escuta para o debate. Um prazer ter a professora Luciana Neri Nobre mediando aqui o nosso debate. Então, bom dia para vocês aí, né? E vamos iniciar. Pois é. Então, essa palestra ela é fruto da pesquisa, o processo de identidade de comunidades quilombolas de Peçanha, Minas Gerais, história oral, cultura e etnicidade. Ela é desenvolvida por mim, né, e orientada pelo Marivaldo, a partir do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos rurais, né, da UFRJ-JM mesmo, e contando ainda com o apoio da CAPES. Essa palestra ela propõe uma discussão sobre a importância e a complexidade que o alimento exerce no processo de construção de identidade, né, no contexto de povos e comunidades tradicionais. Então, a partir do alimento, eu vou buscar estar trazendo reflexões sobre relações afetivas, culturais, espirituais, socioeconômicas, né, a partir do alimento, e também sobre as influências dessas relações nesse processo de manutenção desse modo de vida. Caso alguém queira falar algo no meio da fala também, eu não me incomodo não, viu? Só, eu acho que tem um botãozinho aqui de levantar a mão, né? Aí pode clicar nele que a gente vê, mas depois, né? 2 horas que a gente tem, então vamos, acho que fazer uma fala assim de cerca de 1 hora e pouquinho, e depois abrir para o diálogo, né? Para não ser uma fala unilateral e a gente possa conversar. Então, primeira coisa, né? Na minha pesquisa, apesar dela ser interdisciplinar, e eu tenho graduação em agronomia, me encontrei na antropologia, sou também artista plástico, né? Pinto quadros. E essa pesquisa ela tem um foco assim de estudo antropológico, né? Apesar da natureza interdisciplinar. E aí, nesse sentido, que eu busco entender esse processo de construção de identidade, né? Não, porque a identidade pode ser pesquisada por vários âmbitos. Só para explicar esse ponto. Então, primeira coisa que eu acho que é importante falar, né? Porque quando a gente fala assim, povos e comunidades tradicionais, o que é isso, né? Acho que para a gente entender melhor o que são povos e comunidades tradicionais, o primeiro ponto é a gente abandonar uma visão romântica do campo. Porque é comum que a gente olhe para a roça com um olhar assim. Às vezes, quem é da área, né, dos estudos rurais, há um grupo, assim, né, inclusive bastante grande,
que enxergam o meio rural como um local de esvaziamento, né? Que de fato tem acontecido, porém, há no mundo rural ainda grande diversidade de pessoas. Eu, pelo menos, sou do ponto de vista que ele não está assim, em vias de extinção, não há homogeneidade no campo, né? Então, não vê a roça como aquele lugar estereotipado, né? De Monteiro Lobato colocou lá o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A fazenda, o curral, o gadinho. Então, essa ideia assim da roça, ela é uma ideia estereotipada, porque essa ideia ela não dá conta da diversidade que existe no meio rural. Então, toda a diversidade social, de gênero, étnica, sexual, cultural, econômica, né? Ela também existe no campo. Então, nesse sentido, quando a gente diz povos e comunidades tradicionais, esse nome em si, ele vem de uma demanda para política, né, inclusive, para lidar com essas comunidades, com esses povos do meio rural, né? Assim, por exemplo, como o conceito de agricultor familiar, né? Ele nasce a partir de políticas públicas, mas o conceito em si do nome, ele envolve algumas problemáticas porque ele é deficiente em relação à totalidade do sujeito, né? Então, assim, a gente tem diversas identificações de grupos, né? Outras nomenclaturas. Tem a quebradora de coco babaçu, o povo raizeiro, o povo de terreiro, indígena, quilombola, vazanteiro. Então, tem números para se identificar enquanto povo e comunidade tradicional. Primeiro ponto, inclusive, que a lei coloca é a questão do autorreconhecimento, né? Então, a gente tem grande diversidade de grupos étnicos no meio rural. A questão do autorreconhecimento é central, apesar de que o Estado é um pouco tanto emblemático em relação ao autorreconhecimento, por quê? A gente vai ver no decorrer da palestra que os povos e comunidades tradicionais, eles não seguem uma lógica industrial, né, de se colocar no seu modo de vida no meio rural, né? Não estamos falando assim de fazendas, de latifúndios, plantações de soja, né? Esse modelo do agro, né? E, inclusive, muitas vezes esse modo de vida ele se contrapõe a essa lógica capitalista, né? E aí o que acontece? Na questão do autorreconhecimento, a problemática que existe devido a essas questões e há um processo histórico, né, de opressão sobre povos e comunidades tradicionais, que eu vou falar quando for falar do alimento na questão socioeconômica, eu retomo esse ponto. Mas existe, então, devido à luta, né, por direitos, a busca pelo... O Estado tem a função de fazer leis que apoiem, né, o desenvolvimento sociocultural desse povo e a manutenção do seu modo de vida. Só que, para isso, esse povo... Como é que eu afirmo se esse povo é ou não tradicional, né? Aí o Estado, ao mesmo tempo que existem as leis que garantem esse reconhecimento a partir do autorreconhecimento, o Estado, para reconhecer direitos, retoma a questão do autorreconhecimento, emitindo um certificado. Então, por exemplo, a questão quilombola, né? Quem se diz sujeito é ou não quilombola é a própria pessoa da comunidade quilombola, só que, e aí validada pelo seu grupo, né? Então, é uma questão individual e coletiva, que compõe, né, que resulta numa comunidade quilombola, por exemplo. Só que para que esse grupo étnico tenha acesso a direitos, né, que eles são garantidos por lei, ele precisa de uma documentação. E essa documentação ela vai ser disponibilizada, né, com bastante luta, pelo próprio Estado. Então, aí é essa questão emblemática, né? Reconheço que o sujeito é quem ele diz ser pela questão do autorreconhecimento, mas o Estado quem vai validar um papel para falar se isso é real ou não. E aí a preocupação com esse papel é o fato de que quem é e de que ponto de vista esse profissional, por exemplo, faz uma visita numa comunidade quilombola ou indígena, ou seja, qual for, para validar, né? Para falar assim, não, eu fui lá e esse pessoal realmente eles são tradicionais.
E aí, muitas vezes, a gente tem um pessoal que quer enxergar o povo hoje com um olhar estático da cultura, né? E a cultura, ela não é fluida, né? Ela tem uma lógica própria, mas ela está em constante transformação. Então, se o sujeito não tem preparação para isso, ele provavelmente chega nesses espaços tentando, buscando resquícios de uma história que não existe mais hoje, né? Então, por exemplo, às vezes chega numa comunidade indígena, e aí quando chega lá, o pessoal tem, né, a casa de cimento, você olha assim, a matéria da qual o povo está ali estruturando a sua vida, não é aquele estereótipo, não é o pessoal pelado, né, tem um celular, tem casa e tudo mais, e as pessoas pensam que isso desfaz a identidade do outro, né? Então, existem essas problemáticas. No próprio questão quilombola, por exemplo, o termo remanescente, né? Como remanescente, como se fossem sujeitos, sobras de um passado ancestral parado no tempo, né? Então, e aí fica essa questão de comprovar o presente com o passado, né? Então, é complexo. No caso do agricultor familiar, de acordo com a relação dele, né, com a natureza, essa relação ser humano-natureza, ele pode ou não representar um modo de vida tradicional. Então, não é necessariamente porque os sujeitos estão inseridos no meio rural que eles sejam povos tradicionais, porque podem existir povos tradicionais também no meio urbano. Enfim, há essa problemática. Eu não sigo aí pela questão do grau de campesinidade, né, que existem teóricos que tentam avaliar o contexto dos agricultores familiares por grau de campesinidade, porque eu acho que isso nos leva à mesma questão que eu acabei de falar, que é observar o meio material desse sujeito, e isso perde a complexidade da questão. Mas, assim, características gerais de povos e comunidades tradicionais para a gente entrar, de fato, na questão do alimento. Eles têm uma trajetória histórica, né? Então, independente se é quilombola, se é indígena, se é vazanteiro, se é povo de terreiro, há uma trajetória histórica, normalmente ligada a uma ancestralidade, há uma relação com o território onde estão inseridos e com a natureza, que tem características próprias. Existem práticas religiosas e espirituais, né? Que são tradições, que são saberes geracionais transmitidos, né, pelas gerações. Esses saberes, eles revelam em uma estrutura cultural específica do povo. As relações de trabalho também não seguem uma lógica capitalista, assim, na maioria dos casos, o que também não significa que se o sujeito trabalha de segunda a sexta, de 7 às 4, com uma carteira assinada, ele deixa de ser. Por isso que eu falei no começo, né? E estou dizendo isso daqui, porque toda essa organização social com uma lógica cultural própria, que tem uma trajetória histórica, que tem todas essas questões, que são materiais, subjetivas, simbólicas, e que envolvem todo um conjunto de códigos morais que resultam nessa identidade, é uma questão muito complexa. Então, é que eu só trazer nesse primeiro panorama, assim, para a gente ter assim, uma leve lapidada sobre o que são, o que envolve, o que a gente está falando que são povos e comunidades tradicionais. Na minha pesquisa, eu pude perceber que o alimento ocupa uma centralidade, sobretudo na conjuntura rural, né? O meu mestrado é nos estudos rurais. O povo que eu estudo são comunidades quilombolas do meu município aqui, inclusive são comunidades que eu convivo desde a infância, tem parente, tem amigo lá, e só recentemente que foram certificados, né, uma delas, que é a comunidade quilombola Purificação, e a comunidade quilombola Jorge de Água Branca, em Peçanha. Os Jorge já são certificados pela Fundação Palmares, o Purificação ainda não. Mas nas duas, existe essa centralidade, Marivaldo pode complementar a fala também, né, que dentro das perspectivas que eu vou estar colocando aqui, dado a especificidade de cada povo, comunidade tradicional,
mas existe também grande diversidade de povos, também o alimento como essa centralidade e que carrega toda essa complexidade, né, da identidade desse povo. E aí, enfim, dimensões terra e trabalho, né, as dimensões do alimento e a relação com terra e trabalho. O mesmo alimento, ele carrega várias dimensões. O alimento pode ter uma função de nutrição, de educação, pode ser meio de trabalho, ele pode representar uma história, pode ser um método de produção dele, ele pode ser usado para diferenciação de grupos, para valorização do modo de vida, entre outras questões que eu vou explicar delimitada em relação, em fundamentos. Fundamento afetivo, o fundamento cultural, o fundamento espiritual e o fundamento socioeconômico. Então, a partir desses fundamentos que eu vou estar tentando apresentar aqui o que seriam a complexidade do alimento nesse processo de construção de identidade dos povos comunidades tradicionais. E aí, antes de entrar em cada fundamento, é importante falar sobre... Evander, eu não estou compartilhando tela, não. Só falando mesmo. Então, acima, para a gente falar que o alimento é central para um povo no meio rural, a gente está falando também de um povo que planta. E se está plantando, precisa de terra. Então, acima de tudo, a terra, para os povos tradicionais, representa a vida. E dado num modelo capitalista que a gente vive, e que tem a terra como um bem material, econômico, né, que não é a lógica da maioria dos, né, não é a lógica do contexto do povo comunidade tradicional, é comum a existência de conflitos agrários, né? Então, a luta pela terra, ela representa a luta pela vida, né? E a terra ali é um ambiente de materialização desses processos identitários, tanto em âmbito material quanto imaterial. Esse aspecto do conflito, né, agrário da terra, ele envolve a questão de titulação e manutenção do povo na terra, né, diversos conflitos agrários, porque o que acontece? No modelo capitalismo, não dá para a gente destrinchar isso aqui agora, mas contextualizando, no modelo capitalista, a gente tem os imperativos, né? Então, o que seriam esses imperativos? Acumulação, expropriação, expansão, né? Que vai gerar aí outras questões. Acumulação é porque, no modelo capitalista, uma empresa, por exemplo, o objetivo dela é sempre acumular riquezas, né? E aí a gente tem a questão da acumulação primitiva do capital. Para acumular riqueza, significa que essa instituição capitalista, seja um banco, seja uma empresa, seja o que for, ela precisa cada vez mais expandir e competir, porque ela precisa ser maior que o outro, né? Então, para que eu tome mais bens, eu preciso cada vez expandir a minha área de atuação. E aí, no que se refere à terra, a gente tem a expropriação de terras. Então, o que isso significa? Que a gente possui aí diversos conflitos agrários com fazendeiros, mineradora, madeireira, multinacionais, e aí a gente está falando de um grupo que tem muito recurso, né, econômico e que domina várias ferramentas aí de poder da sociedade e que tem aí diversas estratégias para tirar e esvaziar esse povo de sua terra. Um povo que está ali vivendo há séculos e com uma outra relação com esse território que não é com o objetivo de estar gerando dinheiro. O trabalho nesse contexto da terra, ele tem um lugar muito importante porque ele vai representar um método de organização social, de educação, de manutenção e transformação de saberes tradicionais. Ele é um meio de vinculação do grupo e uma forma de dar função à terra. E aí não é uma função necessariamente de gerar lucro, né? Na ideia capitalista. Claro que o povo pode usar a terra para plantar e vender um produto, porque eles também, né, estão na mesma sociedade que nós todos estamos, e precisa de ter também recursos financeiros. Mas a lógica como um todo não obedece a essa função como um objetivo primitivo, né, na ideia primeira, assim. E, inclusive, o trabalho, muitas vezes, ele ocupa
um local de senso de pertencimento e propriedade, né? Às vezes, por exemplo, na comunidade quilombola que eu estudo, o pessoal planta numa terra. Se o território fosse titulado, aquilo ali já era deles, né? Mas não é titulado, né? E aí eles plantam a meia com o fazendeiro que está na condição de dono daquela terra. Mas, ao mesmo tempo, existe, você vê como é que a coisa é complexa, ao mesmo tempo ali existe um senso de pertencimento, de propriedade daquela terra, por estarem ali há várias gerações e a função do trabalho exercer esse senso de pertencimento, né? Então é isso. Aí o alimento, então, entendido de forma ampla, ele vai estar impactando diretamente nos processos de construção de identidade do povo tradicional, e aí, através da sua complexidade, a gente vai ver expressões, né, de funções culturais e étnicas. Então, agora, para ir fechando, o que seriam, né, fala um pouco desses fundamentos, né? A gente entendeu aí mais ou menos o que seriam, né, o que está envolvido quando a gente está falando de povos comunidades tradicionais, a questão da terra e do trabalho, que ocupa um lugar central, então é importante ter ideia sobre esses três elementos, né? Terra, trabalho, que é essa nomenclatura, quem está representado aí, para que a gente chegue de fato a falar de alimento, porque se falar direto de alimento sem considerar esse contexto, seria raso. Então, né? Então, o primeiro fundamento que eu quero falar é o fundamento afetivo. Porque afetivo, estou falando de afeto, estou falando de relações emocionais, de construção de vínculos, de cuidado uns com os outros e com o outro que não é humano, né? Seja visível ou não. Então, o fundamento afetivo, ele é manifestado, por exemplo, né, na relação da família na prática da agricultura, né? E aí a agricultura, ela exerce ali um espaço educacional. É comum nos povos comunidades tradicionais que, no momento de plantar, estejam envolvidos ali todo o grupo familiar. Claro que cada, né, contexto podem ter comunidades, povos indígenas, que há uma divisão ali diferenciada, às vezes é o homem que vai plantar, ou é a mulher que vai plantar, ou é um estágio da vida específico que o povo é direcionado para aquela função e os outros como eu disse, é complexo, tem várias questões. Mas isso, independente disso, vai existir ali um fundamento assim educacional na agricultura. Essa questão afetiva, né, que envolve o plantio, por que afetiva, né? Porque no cotidiano, nessa ritualística do cotidiano, eu percebi, né, pelo menos do que eu vi das referências bibliográficas que estudei e do que vi em campo na minha etnografia, que há uma espécie de simplificação pelo hábito. Então, quando a gente, enquanto pesquisador, vai lá estudar, a gente vê muita informação em uma situação muito emblemática, muito complexa. Mas para o dia a dia do pessoal ali, toda aquela complexidade, aquele modo de vida, ele é simplificado pelo hábito do cotidiano. Então, e é por isso que o pesquisador precisa desse olhar atento, né? Porque se a gente não tiver o olhar atento, você vai lidar e perspassar por várias questões importantes e você não é atravessado por elas, porque você não identifica elas. E aí, nesse sentido, quando eu participei, por exemplo, de um mutirão para para colher arroz, ou do mutirão para plantar feijão ou milho, percebi ali todo um conjunto de códigos, né? Como é que se ensina a criança, como é que se corrige ela, e aí como que aquilo ali tem uma forma toda educativa e de cuidado com a família, como é que aquilo cria um senso de respeito uns pelos outros, né? E como que aquilo ali manifesta também um conhecimento que é transmitido e repassado e mantido de geração por geração. E aí isso traz todo o impacto na inteligência emocional e no senso de coletivo da comunidade. Já o fundamento cultural, e aí eu já começo a entrar nele, porque um se vincula o outro, eu estou separando aqui para a gente, né, poder pensar.
O fundamento cultural ele está relacionado ao alimento, no sentido de que o alimento ele representa tanto o contexto da sua produção, quanto o contexto da sua função, todo um conjunto de conhecimentos transmitidos por gerações, né? Então, todo esse conjunto de códigos éticos que organiza essa estrutura social e todo o simbolismo que existe para lidar, toda a técnica de se plantar, de se produzir ferramentas, de alimentos para se produzir com esses alimentos, as funções que vão ser dadas para ele, né? Isso representa todo um âmbito cultural. Não dá para definir assim, cultura é isso, né? E aí alimento como corresponde a essa definição de cultura, ele é um elemento cultural. O estudo de cultura, né, os antropólogos estão indo na luta há anos tem centenas de definições do que seria cultura, mas esses elementos que eu estou dizendo aqui, eles se relacionam com o aspecto cultural do alimento, né? Nesse sentido, ele vai impactar na estrutura subjetiva, né, dos sujeitos também. Na questão material também, né, que a gente observa pelas ferramentas que eles produzem, por um conhecimento de saber construir uma casa, um forno, na relação também com os mais velhos e os mais novos que mantêm esses conhecimentos. E aí uma coisa que eu percebi que foi muito interessante é uma relação hierárquica flexível, baseada no respeito e no grau de conhecimento. Isso no caso das comunidades que eu estudei. O que eu quero dizer com isso? O mais velho, ele tem a função de educar o mais novo. Mas em vários momentos essa situação ela se inverte. E aí, por isso que eu digo relação hierárquica flexível. O mais velho, o ancião, ele não perde o lugar de estar ali, né, pelo tempo, pelo conhecimento que ele representa, que ele possui. Mas, por exemplo, no mutirão, às vezes, a criança, e aí é engraçado, assim, um método de lidar com o saber, né, assistir ele sendo mantido, reconstruído. Então, às vezes, a pessoa está ali fazendo a cova, né? Que é bater a enxada e fazer o buraco para colocar a semente. Se você fizer isso, no caso lá, era um espaço de muito declive. Então, se fizer o buraco muito raso, se chover, lava. Se fizer fundo demais, a semente não vai conseguir germinar e botar as folhas para cima e ela perde o vigor da germinação. Então, assim, aí era engraçado perceber que existe toda uma técnica ali aprendida na relação direta com a natureza, né? Eu estou explicando aqui até no aspecto agronômico, mas o que a ciência entende da produção da planta, né? Só que aí, por exemplo, se o adulto não fazia essa cova direita, assim como ele mesmo ensinava para a criança, a própria criança utilizava do humor para fazer brincadeiras, né? E aí, naquela brincadeira, estava manifestada ali essas relações com diversos saberes e também da relação dessa hierarquia, né? Porque quando a criança falava assim, fulano tá fraco, não tá conseguindo nem fazer a cova, e aí a meninada tudo caía na risada. Ele tá falando ali sobre uma técnica, né? E da qual ele, jovem, já não só consegue... já conseguiu aprender e sabe como faz, como ele corrige também aquele outro que está ali fazendo, na função, né, de estar fazendo aquilo. Então é isso, existe uma lógica de funcionalidade, né, dessa relação aí cultural, e aí é isso. O fundamento espiritual é o seguinte: existem práticas na agricultura, né, na relação com o alimento, que demonstram uma cosmovisão do povo. Então, por exemplo, saber a lua certa para plantar um determinado tipo de alimento, né? Então, plantar o arroz na lua nova de novembro ou de outubro, né? Isso demonstra um conhecimento
que se envolve com a relação com os astros, né? E aí, gente, estou falando aqui de um povo que está ali há séculos sobre isso, né? Não é assim uma coisa vazia, não estou falando de astrologia, não, né? Estou falando uma questão muito complexa de um verdadeiro conhecimento ali que esse povo tem. Mitos também, né, relacionados à questão do alimento, ou alguns tabus, por exemplo, o tabu do dia santo, né? Não pode trabalhar na sexta-feira da paixão, não pode comer carne no dia da sexta-feira da paixão também. E aí isso mostra o quê? Que essa relação com o alimento, ela também demonstra algumas restrições de um código moral desse povo, né? Ou, por exemplo, também quando eles plantam, no caso da minha pesquisa, né, eu encontrei, o pessoal planta o alho no dia 5 de maio, que é o dia da Santa Cruz, na onde, por ser o dia da Santa Cruz, quando colher esse alho tem uma função de cura. Então, é uma espécie de sacralização do alimento, né? Também o uso do alimento nas práticas e festejos espirituais e ou religiosos, né? Povos de terreiro, né? Tem a prática, né? A partir do culto aos orixás ou outras entidades afro-brasileiras ou indígenas, né? Ou de outras origens, né? Outras representações, fazerem oferendas, né? Do alimento para essas entidades, ou mesmo dentro de um contexto que a gente tem como mais comum, né, por ser uma religião hegemônica, né, como o catolicismo, o peixe na Semana Santa, né, ou até mesmo assim, não se tratando aqui, no caso dos povos comunidades tradicionais, até mesmo toda a sociedade tem essa relação do alimento com as práticas religiosas, né? Quando você fala, né, do peru no Natal, por exemplo, né, você está falando de um alimento para aquele dia específico. Mas aí, no contexto dos povos tradicionais, existem diversas práticas que demonstram essa realidade. Na minha pesquisa, inclusive, eu identifiquei o processo de sincretismo afro-brasileiro dentro desse contexto, na onde, de primeiro olho, sem uma profundidade, você vai achar, esse povo aqui é católico. Só que quando a gente vai ver isso com maior profundidade, eu percebi todo um conjunto de informações que demonstram que a religião católica ali, ela é praticada fora do seu padrão institucional, e aí ela extrapola esse lugar, né, dessa institucional, por conter vários elementos de conhecimentos, de práticas, de tradições que vão estar demonstrando, estão revelando ali saberes que são de matriz africana e ou indígena, né? Então é isso, o fundamento espiritual, ele demonstra que o alimento, ele tem impacto na fé, né? Nessa autopercepção individual e coletiva sobre a função da existência humana na Terra. Porque quando um povo tem essa tradição, esse saber, né? Essa prática relacionada à fé, e aí a fé ocupa um lugar extremamente importante, porque a fé, ela se relaciona à crença do sujeito ou do grupo, né, sobre essa percepção, né, tanto individual quanto coletiva, sobre de onde viemos, como somos formados, por que existimos, né, e enfim, essa questão da existência humana na Terra mesmo, a questão da cosmogonia, né. Então, o alimento também está aí nesse lugar. E aí, por último, que é o último fundamento, e eu preferi falar dele por último, porque às vezes quando a gente fala alimento, questão econômica, a gente pensa, a gente anula todo esse contexto, né? Ou se não anula, às vezes diminui não dá o devido importância, assim, no mesmo grau. Não é porque, né, na sociedade capitalista, aquilo que rende monetariamente é o que é tido como valor, né? Só que aí é valor monetário.
E aí a questão que eu estou trazendo aqui é que existem outros valores, que trazem outros princípios e que são todos, assim, extremamente importantes. E aí, por último, eu trago a questão do fundamento socioeconômico, por quê? Dado que eu expliquei aqui, né, sobre esses fundamentos espirituais, culturais, afetivos do alimento, dá para se perceber que se o capitalismo objetiva, né, acumulação, expropriação, competição, expansão, essa lógica do coletivo e de que envolver outros elementos, né, da vida, não corresponde assim à lógica do capitalismo. Então, nessas relações com o capitalismo, elas são muito complexas, né? Isso aí tem uma gama de estudos aí que tratam disso. O capitalismo vai estar estimulando a produção de uma identidade, de uma forma de se identificar no mundo, muito pautado no individualismo, no consumismo, né? E para o povo tradicional, né, não é essa a lógica de se existir no mundo, né? Aí, na questão socioeconômica, a gente percebe que produção, por exemplo, quando o povo produz um alimento, eles não fazem 100 hectares, 1.000 hectares de soja. Eles têm ali vários produções de vários elementos diferentes, frutos, legumes, verduras, madeira, matéria-prima para produção de artesanato, de enfeites, de casa, de roupa, é um conjunto enorme de elementos, né, de produtos, e aí não só produto enquanto questão capitalista de produto, né, mas produto enquanto resultado de um trabalho, né, e que pode ser monetarizado, né, e aí pode ou não, né. Então, essa questão da pluriatividade, né, do fundamento socioeconômico que o alimento envolve, o impacto na soberania alimentar familiar do grupo étnico da região e no planeta. Então, por exemplo, para a lógica do agro, quando a gente tem um território quilombola ou indígena, por exemplo, né, que é titulado uma grande porção de terra, aos olhos deles, uma grande porção de terra, que serviria para plantar eucalipto, soja, algodão, uma monocultura, eles têm assim, meu Deus, essa terra está espedaçada, tem ouro ali debaixo, mata esse pessoal aqui, arranca essa floresta e vamos explorar esse ouro ali, porque é isso que importa. E aí toda a questão cultural, espiritual, a importância ambiental que esses povos ocupam, no caso, é importante falar também que isso é uma questão bem problemática. O que acontece? Podem existir povos e comunidades tradicionais que não necessariamente representam uma conservação ambiental, né? Os sujeitos, eles têm comportamentos diferentes dentro de uma mesma cultura. Então, é possível existir comunidades tradicionais que exercem práticas que são danosas ao meio ambiente. Pode existir. Mas, num contexto geral, usar esse elemento de algumas possibilidades como uma regra geral para dizer, para anular todo esse âmbito muito maior e toda a importância que esse povo tem, a gente tem diversos dados sobre como que as terras, a natureza, nas propriedades de povos e comunidades tradicionais, são as mais bem cuidadas, né? Então, eu só disse esse elemento para informar que isso não é uma regra geral, para não romantizar a coisa, mas também dizer que a gente tem informações, né, científicas de que, no âmbito da conservação ambiental, a grande maioria dessas terras estão dentro de territórios de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, nesse sentido, é importante que a gente valorize também e consuma essas produções, né? Para valorizar a manutenção também desse povo naquele território, né? Porque, numa lógica capitalista, a ideia é essa, né? Inclusive, até às vezes, um outro problema grande nessa questão socioeconômica e ambiental é o fato de que
O Estado, às vezes, transforma um território em parque nacional, por exemplo, e aí, é parque, é natureza, não pode existir ser humano lá dentro, porque o ser humano degrada a natureza. Aí quer retirar esses povos de lá de dentro. Depois que não tem gente lá dentro, não, mas tem riqueza naquele lugar, e a riqueza pertence ao Estado, nós temos que explorar essa riqueza. Então, existe esse processo também, é muito complexo a questão ambiental, né? Existem, como eu falei lá atrás, várias estratégias para de investida para retirar o povo dos seus territórios e anular toda essa diferença desse modo de vida, porque esse é, por si só, um princípio epistemológico do capitalismo, que é eliminar diferenças, né? Sejam elas de sexualidade, de gênero, de etnias e etc. E aí, essa questão, né, do fundamento socioeconômico, ambiental, ele impacta também na questão do processo de identidade. Fechar essa fala, eu passo para você, Marivaldo. Na noção de necessidades, né, no raciocínio de vida a longo prazo, no bem-estar coletivo, nas definições da função do trabalho, e esse foco maior na preocupação com a qualidade, sejam elas de relações, de bens ou serviços, que vão trazer uma visão diferenciada sobre a vida. Então, apresentei aqui, vou passar para o Marivaldo, e depois também vocês também falem, perguntem, né? Estamos abertos. Pode falar, Marivaldo? Tá, minha fala vai ser rapidinha, pessoal. Professora Luciana, eu posso compartilhar a tela? O seu microfone está desligado. Não, fique à vontade. Tá, vai ser rapidinho, pessoal. Vou ver se vou acertar aqui. Está compartilhando aí? Está iniciando. Chegou, né? Iniciou? Vocês estão vendo que eu não estou vendo? Iniciou. Deixa eu ver aqui. Está mexendo, né? Vou colocar isso aqui de novo. Então, pessoal, eu vou fazer só um complemento, né? Ilustrando com a questão dos Guarani aí, ó. A relação dos Guarani com a terra, eu vou só ler algumas coisas em vermelho, né? Que tá assim, isso aí tem a ver com a minha pesquisa de mestrado e doutorado ao mesmo tempo, né? Que também tem essa questão dessa complexidade do alimento entre os Guarani, né? Os Guarani, que eu estudei até no estado de São Paulo, né? Então, a gente começa com a citação aqui do Meliá, Bartolomeu Meliá, que é assim: as evidências arqueológicas mostram que os Guarani chegaram a ocupar as melhores terras da bacia dos rios Paraguai, Paraná, Uruguai e do sopé da Cordilheira. São terras especialmente aptas para o cultivo do milho, da mandioca, de vários tipos de feijão, abóboras, batata e amendoim. São terras nas quais a técnica agrícola de roçado permite uma produção altamente satisfatória, né? E isso é importante para vocês verem assim, né, que os povos tradicionais, eles conheciam também a terra no sentido também de construção do alimento, da elaboração do alimento, né? Mas muito mais além disso também, né? Porque eles também têm a expressão, né, em Guarani de milho, auati, aqui onde eu estou com o meu cursor passando aqui. Auatietê significa o milho de verdade, né? O milho guarani, né? E os guaranis eram conhecidos como os comedores de maíz, né? A expressão milho em espanhol. Era um povo que se colocava aí, né? E tem essa parte importante aqui também, ó. O mapa cultural guarani se sobrepõe a um mapa ecológico, que é isso que o Filipe estava falando da comunidade que ele trabalha, né? Que é as comunidades tradicionais. O mapa cultural deles, a maneira deles viverem, de se expressarem no mundo, na Terra, né, também constitui um mapa ecológico, né? E aí tem uma escolha, né, dos lugares onde ficam, ó, climas úmidos, chuvosos, pouca estação seca,
próxima dos grandes rios e mares, mantendo uma distância de 300 metros, né? Isso é tudo uma concepção que tem da terra, né? E da ocupação da terra, né? E nem dito aqui, a terra para o Guarani não é somente um simples meio de produção econômica. Os Guarani denominam de tecoá, né? O lugar onde possam realizar a vida de um modo pleno. Assim, a terra, enquanto tecoá, indica um espaço sociopolítico. O tecoá, com toda a sua objetividade terrenal, é uma inter-relação de espaços físicos e sociais, né? Então, ele vai estar colocando isso, né? Que tem símbolos religiosos, experiências religiosas, né? O outro fator muito importante aqui, que eu já vou direto lá para essa ideia da terra sem mares, mas seria isso aqui, ó. Para os guaranis, né? Para eles, a terra é, antes de tudo, um corpo coberto de pele e pelos, revestidos de adornos. A julgar por certas expressões idiomáticas, o Guarani tem uma percepção visual e plástica e auditiva da terra. Como é belo ver e escutar a terra com suas múltiplas cores e inúmeras vozes. O monte é alto, Ka-u-vaté. Ka-u-vaté é o morro alto. É grande, Ka-guaçu, a ideia do grande, né? Guaçu. É lindo, Ka-porã, né? É áureo e perfeito, Ka-aju. Esse ju significa amarelinho, que significa a perfeição para eles. É semelhante a uma chama resplandecente, Ka-rendu. É a coisa brilhante, Mbaé verá. Os rios são claros, Saú, brancos, Marutu, negros, Ur, vermelhos, Pitã. A palavra pitanga, né, vem de pitã, que é vermelha, né? Ou como uma corrente de água coroada de plumos. Paraguá, o mar, enfim, a cor de todas as cores. Pará. Para o Guarani falar colorido, ele usa Pará. E para ele falar mar, ele usa Pará. Porque o mar é a cor de todas as cores, né? Quando você olha para o mar, você vê o conjunto de todas as cores, segundo os Guarani. E isso tem tudo a ver com a terra, né? Que é aonde surge o alimento, né? Aonde terra. A terra Guarani é comparada a um corpo murmurante que se estende, se alarga continuamente. Há um canto que diz oninho mongo i vaekue. Num passado começo, a terra balbuciava sua palavra. Nesse tempo, vaekue balbuciava, brotava sua palavra. Sua palavra também milho, né? Porque os Guarani é filho do milho, né? A palavra auati, a palavra que está escrito avati, o avá significa homem, ser humano, né? E a junção auati significa milho. Então a palavra milho significa a palavra ser humano também, porque eles se alimentam, né? O alimento que faz, né? O alimento sagrado é que faz eles. Se o brotar é também um murmúrio, um ensaio do falar. Quer dizer, quando o milho brota, quando a semente brota, ela está falando. Olha só que visão louca de mundo, né? Louca não, né? Loucos somos nós que destruímos o mundo, né? É um ensaio do falar. Quer dizer, quando a semente do milho brota, é um ensaio do falar, do dizer-se da palavra. Brotar é mostrar-se, aparecer, chegar à existência, nascer. Olha só o sentido que eles dão quando a semente de qualquer alimento brota, principalmente o milho. Itandu foi registrado por Montoya como rebentar, brotar, furar. Seus exemplos falam do milho, que brota, e de sementes que ficam carunchadas também, né? A semente carunchou, deu um probleminha lá, né? Terminando aqui, que a minha é bem rapidinho. Para os Guarani, isso que é fantástico também, né? Que a questão da árvore, né? Para os Guarani, a árvore é a palavra, é para a palavra o que o leito de um rio é para as águas, né? Olha só que frase, né? Para os Guarani, a árvore
é para a palavra o que o leito de um rio é para as águas. É uma expressão que literalmente quer dizer sumo ou a água da palavra da árvore. Olha só, né? Quando a árvore ela solta o sumo dela, é a palavra da árvore, né? Cadogan, que é um grande pesquisador já falecido, traduz como a árvore da palavra alma. Porque a árvore ela é semelhante ao ser humano, né? Ela vai ficando erecta, né? Quando uma das árvores sagradas se cobre de nova folhagem e destila gotas de orvalho, os guaranis clamam: a árvore sagrada se rejuvenesceu totalmente. É evidente que sua alma fluiu novamente. A árvore é fundamental na cosmologia guarani e se relaciona com as formas do dizer. Em todos os relatos, o equilíbrio da terra é vinculado com a coluna e com o vigamento em forma de cruz, de madeira indestrutível. Yanderu, que é a expressão para nosso Pai, né, uma ideia de Deus, fez surgir uma coluna de madeira para apoiar a terra que ia brotando de entre de seus dedos. Quer dizer, o corpo de Yanderu é do corpo de Deus, de Yanderu, né, que surge a terra, né, que surge tudo. Outros relatos contam que o Criador fez com que, na extremidade de sua vara insígne, né, a terra fosse gerada. Cadogan. O cedro, né, que é a caiaca nossa, é uma árvore extremamente sagrada, né, para os Guarani. É uma das árvores sagradas para Paim e os Caiová, né, que são povos Guarani. Seu nome religioso é Jazucu, Jazucu Venda, que se traduz por lugar onde reside Jazucu. Em língua amboá, esta árvore recebe o nome de Ura Yamandu, que quer dizer a árvore do Criador, né? E para terminar aí, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente tem a questão desse modo, né? A palavra potu, né? Vocês veem muito poti, que significa flor, né? Deste modo, a expressão potu, né, dentro da linguagem religiosa, que pode ser traduzida como água ou árvores das flores, né? Porque o Y aqui ele significa esse Y aqui ele tem som de na língua guarani, significa água. Putu significa a água da flor, né? Ou água ou árvores das flores. Significa mãe. Olha só, né? Putu é o termo sagrado que indica a ideia do seio materno. A flor enquanto uma expressão do seio materno, né? Da onde brota uma essência ali. A partir dessas indicações da língua, Cadogan poderam ser Jazucu, a mãe universal. Eu vou parar por aqui para dizer para vocês uma coisa bem simples. A palavra Jaci, tem muitas pessoas que se chamam Jaci, né? Jaci, o Si é mãe, o Já é fruto. Jaci significa lua, ou seja, a mãe dos frutos, né? Por isso que o Felipe falou assim, ó, você usa as fases da lua para plantar. É uma herança que vem desde os povos lá também europeus, mas também que está aqui nos nossos povos, né? Porque significa a mãe dos frutos, né? A lua significa a mãe dos frutos. Então, com essa minha pequena apresentação aqui para vocês, né? Eu queria só demonstrar assim, essa complexidade que o Felipe demonstrou, né, com a comunidade com que ele trabalha, se dá de uma forma muito forte também, né, entre os Guarani, né, e de uma maneira muito sagrada, né? Então, você ter o elemento do alimento, né? O alimento é que nos faz enquanto ser humano. Somos aquilo que comemos. E também a percepção que em todas as sociedades tradicionais a relação com a terra se dá assim. O lavrador pensa assim, o lavrador, a lavradora pensa assim. Eu tenho que alimentar a terra para a terra me dar o alimento.
Então, a ideia da reciprocidade, que o alimento irmana. Tem até uma palavra, a palavra irmão, em Bantu, se eu não me esqueço, significa comer junto, né? Comer junto, né? Se a gente come junto, a gente se torna irmão. Dividir a comida é irmanar, né? A divisão da comida significa irmanar. Isso em todas as culturas. Não é à toa que Cristo faz a última ceia, onde ele oferece o próprio sangue e o próprio corpo. Então, até na nossa cultura, o alimento ele é fundamental. Na cultura judaica, o alimento é fundamental, né? O que se come, como se come, na hora que se come. Né? E na nossa cultura também, a gente tem o trigo como um elemento fundamental, né? Temos o vinho como elemento fundamental do sagrado, né? Daquilo que hermana. Se comemos juntos, nos tornamos irmãos. E isso, para as sociedades tradicionais, é fundamental. Só isso, para complementar, abrir para o debate. Desculpa qualquer coisa e muito obrigado pela presença. Professora Luciana? Ok. Felipe, você vai falar mais alguma coisa? Eu digo, voltar a falar antes da gente abrir aqui para discussão? Não, acho que pode abrir. Pode abrir? Pode. Gente, como algumas pessoas foram entrando, né, no início, outras já no meio da fala, então, não sei se todos vocês conhecem, né, quem está falando aqui, os palestrantes, então, é importante falar para vocês, quem está falando com vocês aqui é o Felipe, que ele é mestrando do programa de pós-graduação interdisciplinar, né, em estudos rurais, aqui da própria universidade, ele é orientado, né, pelo professor Marivaldo, que ele é sociólogo e trabalha, né, com cursos de graduação, de 4 cursos aqui, e orienta no SASA, né, e no PPGR. E a palestra deles, não sei o que vocês acharam, né, mas eu achei muito interessante, muito oportuno, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né, onde que o agro está sendo mega valorizado, né, e o desrespeito completamente às culturas, né, às culturas tradicionais, aos povos tradicionais aqui do Brasil. Então, assim, para mim foi maravilhoso falar isso. E quando a gente fala de segurança alimentar, esse povo, ele é muito importante para a manutenção da segurança alimentar, né? Que a gente está vivendo atualmente, com a insegurança muito grande. Voltando, né, a mapa da fome que a gente já tinha saído. Então, eu parabenizo vocês, adorei, viu, Felipe? Obrigado. Fala muito sensível, muito interessante. E Marivaldo já vem nesse estudo há longas décadas, né, Marivaldo? Parabéns também, gostei muito. Aí fica aberto, né, para quem quiser perguntar, quem quiser se posicionar, falar também da sua experiência de alguma maneira, né, diretamente ou indiretamente com esses povos. Pedro, pode falar, pode ligar seu vídeo e áudio. Bom, gente, muito legal, viu, Felipe? Parabéns aí, parabéns, Marivaldo, também está orientando um trabalho legal desse. Na verdade, só queria fazer uma associação de um fato que aconteceu tem pouco tempo, com o lance do Wagner Moura lá, que saiu uma foto dele comendo camarão com MST, né, me fez pensar sobre isso, e o pessoal achando hipocrisia, né, o pessoal não ter ainda moradia e tá comendo camarão. Gente, foi demais essa história, né, assim, como se eles não pudessem ter uma alimentação boa, né, tipo assim, que na verdade é o capitalismo que promove, né, a pessoa não conseguir comer, né, ficar na fila do osso, né, isso que está acontecendo atualmente, assim. Então, porque a ideia de socializar comida e moradia para todos, que é a ideia deles, né, e quem gosta mesmo de ver o que proporciona mesmo o pessoal não está comendo bem é o capitalismo, né, é o que está acontecendo aqui agora no Brasil. Então, só queria fazer essa associação aí mesmo, desse fato que ainda está reverberando ainda nesses dias atuais, e achei muito legal mesmo o trabalho de você, e achei legal também essa fala do Marivaldo da associação com os guaranis aí. Como é que é comer junto? É Bauru? O que é, Marivaldo?
Comer junto entre os povos entre todos os povos tradicionais significa irmanar. Agora, assim, em Guarani, comer junto é jacaru. Vamos comer. Está na hora de comer. É o caru. Caru. Aracaru. Tempo de comida. Ará é tempo, né? Ará é dia, é qualquer tempo. Vamos supor, nuvem, Araí, pequeno tempo, né? Porque uma nuvem, quando entra no sol, ela vai fazer um tempo diferente, né? Então, ela fica lá 10 minutos, tá frio. Ela sai, tá vendo? Araí. Olha só. Aracaru, comer. Jacaru, comer junto. E Andecaru, a nossa comida. Muito legal, gente. Parabéns aí. O Wander levantou a mão, vamos ouvir a galera, depois a gente tenta dar uma geralzona, né? O Wander levantou a mão e colocou uma informação muito importante no chat também, que eu achei muito legal. Wander, por favor, colabora com a gente. Opa, gente, boa tarde. Bom dia, né, ainda, que eu tô aqui meio... Deixa eu só encostar aqui, que eu tô ouvindo igual podcast dentro do carro. Peraí. O que acontece? A minha vivência, eu sou goiano, né, e tanto quanto aqui em Minas, a gente observa essa certa... como que eu posso dizer isso? Cobiça dos grandes latifundiários para as regiões que existem essas questões de calungas, povos tradicionais, né? Em Goiás, inclusive, o povoado do Calunga, né, que é uma galera que vive lá, vem sofrendo bastante, porque lá hoje a região deles é a fronteira agrícola, né? Então, quando a gente olha essa questão das grandes fronteiras agrícolas, você pode observar que elas estão em contrapartida com a localização desses povos tradicionais e tudo mais. E o modus operandi do latifundiário é sempre o mesmo. É destruir primeiro a cultura, o modo de vida desse povo, para depois convencer eles que o modo de vida deles é melhor, entendeu? É triste. Com certeza. Ô, Wander, eu vou ler aqui que o Wander colocou no chat, que eu achei que cravou um diálogo fantástico com todas as informações que a gente falou, né, tanto do Felipe como a minha. Ele colocou assim, do ponto de vista agronômico, ou seja, da ciência dura, a luz da lua, quanto à floração e frutificação, é tão importante quanto a luz solar, pois a interação dos fotoperíodos, né, os períodos de luz, favorece os hormônios responsáveis pela floração, né? Então a gente viu isso, né? Principalmente nos Guarani, né? Quando o Guarani ele usa a expressão jaci para falar mãe, que significa a lua, e mãe dos frutos, né? Tem tudo a ver com esse diálogo que se coloca aí. Por isso que hoje em dia, né? A gente tem uma luta dos saberes tradicionais, né? Que os saberes tradicionais têm uma lógica, mas não é uma lógica ilhada, né? É uma lógica de diálogo, né? Olha só como é essa frase dele, do ponto de vista científico, vamos colocar da ciência dura, se dialoga totalmente com um ponto de vista poético, né? Tanto das comunidades quilombolas quanto do saber poético, tanto das comunidades quilombolas quanto das comunidades guarani, né? Então eu acho isso muito legal quando tem esse encontro, né? De saberes, né? Não só conflito, né? Mas um encontro. Eu tive bastante problemas na época da graduação em agronomia, viu? Em relação a essas questões, porque, né, eu não sou indígena, não sou quilombola, mas o contexto na onde eu cresci foi no meio das comunidades quilombolas, né? Sempre participando a vida toda, e também meu povo é todo da roça, então eu não sabia, na verdade, foi agora no mestrado, quando eu conheci a antropologia, que eu fui revisitar o meu próprio passado e entender quantas violências eu sofri no contexto da agronomia, porque tinham coisas que eles estavam falando ali que para mim não tinha lógica. Aí, por exemplo, quando estavam lá ensinando a gente a monocultura, né? E aí não é a prática que a gente costuma fazer. Às vezes a gente faz uma roça só de mandioca, só de feijão ali, mas no contexto geral da propriedade tem mata, tem várias outras roças, não é uma monocultura em si, né? E aí eu lembro quando, na época que eu sou novo, né? Eu tenho 28, mas eu entrei na faculdade com 17.
E aí eu lembro que meu professor de agricultura geral, não lembro a matéria, acho que era agricultura geral, ele estava fantasiado, assim, uma coisa absurda, falando, assim, estava muito impressionado com as novas pesquisas que estavam saindo com plantio direto. E aí eu lembro que eu assisti a aula, a gente saía de uma aula que era uma verdadeira lavagem cerebral, que ela começa a aula falando quantos de agrotóxicos você tem que... começa falando que agrotóxico mata e termina te ensinando quanto que você aplica por hectare, né? E aí eu assisti aquilo tudo e eu olhava ao meu redor e as pessoas não estavam questionando. Elas só iam sendo engolidas por aquele método de ensino, né? E aí quando a gente depois foi para uma outra aula, logo em seguida, né? Que foi essa do plantio direto e o professor lá extasiado, porque se a gente plantar o milho e largar o resto dele ali, aí as pesquisas já estavam demonstrando que tem vários benefícios para o poder tampão do solo, para a capacidade de reter água, nutrientes e tal. Eu falo, gente, mas vocês precisaram desse movimento todo para ver isso? Porque isso que está essa revolução aí agora, meu filho, para quem é da roça, para quem é de um povo tradicional, ó, eu já estou sabendo disso faz muito tempo. E aí é engraçado porque são conflitos epistemológicos, né? São conflitos que, para validar ou invalidar diferentes formas de produção de conhecimento. A questão da Lua, que o Wander comentou aqui, teve uma outra pessoa que comentou, foi o Wander mesmo. Por exemplo, a ciência hoje já tem pesquisa científica, né? Que comprova, por exemplo, a questão da madeira, quando a gente... Como que a Lua influencia, né, na gravidade, quando a Lua está cheia, a força dela é tão grande que ela diminui a força da gravidade aqui na Terra, e aí os fluidos, né, os líquidos dentro das plantas, eles ficam mais retidos eles sobem com maior facilidade, né? Então você colhe frutos, você colhe folhas nesse período. E aí a madeira, por exemplo, que você quer uma madeira que é sólida, dura, para não dar cupim, né? Você já colhe na lua minguante, porque aí a lua não tem lua, entre aspas, né? Porque a força dela tá mais distante da Terra, a força da gravidade é muito forte e ela puxa esses fluidos e pesa os fluidos das plantas e concentra ele nas raízes. Esse é um dos processos, né? Tem vários outros, mas só para vocês entenderem esse. E aí você colhe a madeira hoje. Então, tipo assim, a ciência comprovou isso pelo método científico cartesiano agora sim, recentemente. Mas os povos já sabem disso e fazem isso há muitos tempos. E a gente também tem nessa questão epistemológica um roubo também, né, epistemológico, porque às vezes, por exemplo, um povo sabe usar uma planta para curar determinada doença. Eu mesmo, aqui na minha pesquisa, eu dialogo, né, com um participante, que é amigo meu também, que é tratador. Né? Tratador é isso mesmo, biopirataria. Tratador, para ele, né, como ele me explicou, tem o raizeiro, que é o que cura coisas da carne, com plantas. Tem o curandeiro, que é o que cura doenças do espírito. E tem o tratador, que tanto cura coisas do espírito, que cuida do espiritual, quanto sabe curar coisas da matéria com as raízes. Ele é um tratador. Ele tem lá, assim, ele recebe pessoas, tem mais de 100 anos que o pai também dele recebia, o filho hoje continua. Eles sabem curar várias coisas e é comum aparecerem lá pessoas que, fui em vários médicos, estou com esse problema aqui, os exames não conseguem identificar, chega lá e é curado por ele. Não foi nenhuma, nem duas pessoas, não, assim, várias. E é comum acontecer com esses povos que, às vezes, uma indústria, né, um pesquisador que vem de uma outra base, descobre ali o ativo de uma planta, aí registra a patente de transformar aquilo num produto, registra a patente, e o próprio sujeito, que é a pessoa, né, ou aquela comunidade, o povo, que detém aquele conhecimento, faz o quê? Fica impedido de
como se diz, agora eu tenho que pagar a patente para poder usar porque eu fazia antes, né? Então, essas brigas, né? Existem vários conflitos e sempre atacando aí os saberes tradicionais ou aquele modo de vida, ou outra hora, quando tem algo que convém para o capitalismo, né? Aí eles se apropriam daquilo e depois aquilo se transforma numa própria ferramenta de violência, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu tenho algumas fotos aqui também que podem ilustrar o que eu falei na palestra, como ainda são 9h20. Eu quero falar. Fala aí, Josi. Só queria te perguntar, Felipe, primeiro, né, parabenizar você, Marivaldo, aí pela pesquisa, pelo lindo trabalho, e te perguntar que você disse que identificou uma prática de sincretismo religioso, né? E eu, como da roça também, como mulher negra, queria saber qual foi essa prática que você identificou aí na sua pesquisa? Ai, que bom que você perguntou isso, Josi, porque você me lembrou um elemento que eu queria muito ressaltar aqui, que é respondendo sua pergunta. Primeiro, que toda a minha pesquisa e toda essa riqueza de informações que eu encontrei, ela se dá de uma forma na dimensão do cotidiano, da vida cotidiana. Então, assim, não apesar de eu estar tratando de comunidades quilombolas, de povos negros, eu não estou falando de comunidade de terreiro. Não é um povo do candomblé, não é um povo do umbanda, do canjerê, é um povo quilombola que, para um olhar desatento, seria simplesmente católico. Essa questão do sincretismo é uma briga danada, né, na ciência, porque tem uma galera que fala que o sincretismo é o quê? São relações de poder. Tem gente que enxerga pelo aspecto de relações de poder. Então, no encontro entre culturas, ou desencontro, no embate, aí, nesse contato cultural, no âmbito religioso, há uma espécie de sobreposição, onde a religião hegemônica, dominante, ela se sobrepõe e impõe o seu simbolismo e a sua estrutura, né, de reprodução cultural sobre aquela outra religião. Outros não necessariamente vão para esse lugar, mas existem muitas explicações que fica parecendo que o sincretismo é uma bagunça, assim, é um tanto de uma coxa de retalho, que pega um negocinho aqui, ali, costurou aquilo tudo, e aí chamam de sincretismo. Um outro aspecto que, saindo desses dois lugares, que tem uma estrutura que é mais bem estudada na questão do sincretismo, que é muito evidente, principalmente em comunidades povos de terreiro, né? Então, quando a gente fala sincretismo, para a maioria das pessoas, a imagem que vem é São Jorge esse sincretismo dos santos com orixás, né? Nada disso foi o que eu encontrei na minha pesquisa, né? Inclusive, estou bem atentado a seguir o doutorado nesse lugar, porque eu não sabia que no campo científico tinha isso. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, o que eu enxerguei? Primeiro, que foi o mais simples, teve âmbitos tanto da cultura material quanto imaterial. Da cultura material, né, tem a marujada. Marujada é uma tradição que tem uma vestimenta própria, com as fitas coloridas, que tem a caixa, então tem os instrumentos materiais, tem os cantos próprios deles, e que é uma dança, ela é apresentada no contexto católico, na festa da Trezena de Santo Antônio, mas ela não é um produto, um resultado do catolicismo. Ela vem dessa herança de matriz africana. E aí, ali dentro também, o que eu encontrei? A caboclada, os caboclinhos. Os caboclinhos vestem a saia de pena de Angola e o cocá de pena de Angola, e tem os instrumentos do reco-reco de bambu, a caixa que é feita com couro de catitu, também com a madeira certo direitinho. Então, tem esses elementos da cultura material. Foi o primeiro. Quando eu cheguei na comunidade para falar que ia pesquisar eles falaram: se você vai estudar nossa história, nossa cultura, eu vou levar você agora lá no Arnaldo, que o Arnaldo vai te mostrar uma coisa. Ou seja, na antropologia, né, a Manuela Carneiro da Cunha chama esse elemento que o próprio grupo define como central para diferenciar, né, que é de destaque da sua identidade, como um elemento diacrítico.
Então, eu no primeiro dia de pesquisa, que eu botei o primeiro pé lá, ele já aconteceu isso. Eu fui entender a importância desse dia depois, né? E aí, essa aí foi a primeira coisa, assim, que no meu primeiro momento eu não entendi com tanta complexidade, mas eu percebi que, isso aí não é católico, mas está dentro do católico. E aí, como é que isso acontece? Naquela época, eu nem pensava nesse termo sincretismo. Depois eu fui ver o seguinte, participei de uma missa na outra comunidade. Na outra comunidade, o padre vai lá, mas quem abre a missa não é o padre, é a mulher mais velha da comunidade. É ela quem, depois que todo mundo sentou e o padre está lá, ela não vai para o altar, né, para onde o padre apresenta a missa, mas é ela quem cá debaixo do altar, dá boa noite para todo mundo, ok, tudo bem. É ela que faz a abertura, e não é sempre, mas daqui eu participei, ela também fez o fechamento. Ou seja, o tom para abrir o momento espiritual e para fechar, quem deu foi a mulher mais velha da comunidade. Além disso, na Santa tem Jesus Cristo lá, mas a Santa de Nossa Senhora, né, preta, a imagem dela preta, é a que a gente tem na entrada da igreja, que todo mundo passa a mão nela ali, e entra, a primeira bênção é a dela, né? Então, numa comunidade quilombola, dentro de uma igreja católica, esses elementos também me chamaram a atenção, né? A senhora, não é o padre, assim, existe uma autoridade espiritual da mulher, mais antiga da comunidade, existe também um ordenamento onde a primeira bênção é a da Santa Preta, né? Então, esse foi outro elemento. Que mais que eu achei? Práticas aí uns conhecimentos que aí a gente já entra num outro nível mesmo. Cabrocha. Cabrocha é o nome de um conhecimento aqui que algumas pessoas da comunidade têm, que é o conhecimento de saber rezar a mata. Então, por exemplo, está pegando fogo na mata, a pessoa que guarda o conhecimento da cabrocha vai lá e faz uma oração e apaga o fogo da mata. Tá atacando muita praga aqui na minha... esse termo não é agroecológico, né? Mas extrapole. Tá tendo muito inseto atacando aqui minhas plantas e tal. A pessoa vai lá e reza, faz uma simpatia com a lagarta lá, e aí pronto, acabou a lagarta. Então, eu poderia dar mais exemplos aqui, mas são vários, que me mostram que isso não é uma religião católica, assim. Isso não tem nada desses conhecimentos aí que são ensinados no catolicismo. Quando você vai fazer catecismo, não te ensina isso, né? Então, aí eu percebi que há uma herança, há um conhecimento que, como eu já tinha estudado e tive, inclusive, algumas descobertas, assim, fortes, assim, marcantes na questão histórica da cidade, desses quilombos, que estão associadas à construção de quilombos desde a época da escravidão, de pessoas que tinham sido escravizadas na região e se uniram com povos indígenas que viviam aqui, que tinham grande diversidade aqui, mas principalmente os malalis, e fundaram uma grande república negra, como é encontrado na literatura. Inclusive, Peçanha só foi fundado enquanto Peçanha após a instituição, assim, de um quartel militar aqui para matar esse grupo de resistência, porque eles lutavam e não deixavam o branco chegar. Então, assim, se eu tenho essa informação dessa ancestralidade, eu tenho provas que me mostram que existia uma reprodução sociocultural e que é óbvio que esses povos já tinham a sua crença espiritual e que ainda hoje eu vejo práticas que, na simplicidade do cotidiano, aquilo é uma grande riqueza. Eu percebo que não se trata de uma coxa de retalho, de várias coisas perdidas que eu fui emendando ali, tem uma lógica isso tudo. Não se trata de um conflito de poder, porque esses sujeitos, eles não estão em conflito. Eles não estão assim, ai meu Deus, e agora? Isso é coisa do capeta. Isso aqui eu não posso benzer o sujeito, não, curar a espinhela caída, porque isso aqui o padre vai me condenar. Inclusive o próprio padre não entra em conflito, ele não manda eles tirar aquela santa dali e pôr no outro lugar.
não é esse o lugar. E aí a fala, para fechar essa minha fala enorme, é que o tratador falou comigo o seguinte: tem sincretismo, sim, e sincretismo é uma união de forças. Então, quando precisa usar uma força daquele conhecimento, eles vão lá e usam aquela força. Quando precisa a força do outro conhecimento, usa a outra força. Então, aí ele me fala, aí quando eu vi a ciência, eu falei assim, eu estou aqui para defender o que eu encontrei em campo, né? Então, dentro do conhecimento que estou produzindo, orientado aí com o Marivaldo, a gente viu que é isso. Ali, aqui, nesse contexto específico, tem sincretismo, ele é identificado nessas questões e tem toda essa conjuntura aí. Respondido, Josi? É respondido. Depois a gente conversa mais sobre. Aqui no chat tem uma observação da Luciana sobre as sementes crioulas, né? Para a gente voltar para a temática do alimento mesmo, mais centrado, né? E também tem uma fala da Adriá, se eu não estiver pronunciando errado, que ela pergunta, né? Aí tem que ser mais sintético, né, Felipe, na resposta. Se essas orações, elas são privadas, no sentido, toda a comunidade tem acesso ou tem um sabedor local, né? Então, sinteticamente, comentar essa questão da Adriá e depois a gente volta com uma discussão mais ampla da questão da semente crioula, né? Foi colocado aqui. Bom, Adriá, existe esse conhecimento, não é de todos, tem as pessoas que sabem isso e, inclusive, essa é a dificuldade, né? Essa é a preocupação de manutenção desse conhecimento, com que os jovens tenham interesse, uma vez que, né, os jovens já nascem nesse novo contexto social, onde isso não é assim valorizado, fora do ambiente ali. Inclusive, às vezes, dentro da própria comunidade, existem essas questões, né, de que, às vezes, um próprio membro da comunidade não bota fé naquilo mais, e bota fé aqui não é nem na gíria, não, é no sentido do exercício de colocar fé mesmo. E aí já tem o outro que tem fé nisso. E aí, complementando isso, mas fechando já, esse é uma coisa que não é dita. Você não vai chegar lá e ninguém vai sentar e te contar isso, não. Demorou assim, todo um processo, e olha que eu já tenho convívio ali, né, igual eu falei, desde a infância. E aí demorou todo um processo de aproximação, de estabelecer um vínculo de confiança, para ir, de fato, ir colocando. Então, nesse momento que a gente vive hoje, principalmente que né, essas ideias gratiluz aí e tal, que se apropria, né, Branco se apropria de vários conhecimentos tradicionais para falar outras viagens, que não está dentro daquela lógica, eu acho que é muito importante saber, né, quem lida com isso, se aproximar disso, porque você não senta e fala da coisa mais importante para a vida daquela pessoa, que é a fé dela, é o principal elemento, né? Então, na minha pesquisa, o primeiro elemento que eu identifiquei que era principal no processo de construção de identidade foi a fé. E aí você não sente e pergunta isso assim, você vai observando e percebendo. Mas é isso, tem a comunidade que tem liderança, mas não é na ideia de liderança, assim, ele é o líder da comunidade, não. Tem pessoas que são responsáveis por saber isso, e a pessoa que sabe isso, ela fica quietinha na dela lá, e só as outras pessoas da comunidade sabem que ele sabe aquilo também. É uma coisa, assim, que tem uma hierarquia, mas é uma coisa bem reservada, assim. A outra pergunta foi de quem? Da semente, né? A professora Luciana, ela comentou sobre a importância das sementes crioulas, assim como o Wander também, citando Altieri, faz uma fala adentrando isso daí, né? Se você quiser comentar se existe alguma semente tradicional lá que se mantém a maneira que eles mantêm, sinteticamente, né? Para a gente poder fluir o discurso, senão ontem a gente teve uma banca,
uma palestra sobre o Paulo Freire, né? E todo mundo foi chamado a atenção para a educação bancária, né? A gente só ouve e não tem como falar. Então, eu já venho preparado aqui para romper a ideia de educação bancária, né? Falar pouco, eu ouvi mais. Pode falar. A gente, o Maria Valdo já é assim, viu, gente? Isso que é o nosso... A gente se puxa a orelha e é isso aí, porque a gente empolga, né? E eu falo que é uma beleza. Mas, então, a questão da semente crioula está num outro elemento da minha pesquisa, né? Que no meu processo de pesquisa eu fechei, porque a pesquisa a gente tem que fechar, porque é muita informação, né? Então, aí eu tentei, falei assim, ó, dentro do... Minha ideia não é definir, né? Ser quilombola é isso. Não, nem acreditamos nessa linha de estudo, não. O que eu fui buscar é entender quais os processos existem dentro das comunidades, na qual são processos que eu posso definir como sendo processos que fazem parte dessa construção étnica, de identidade étnica e cultural. Aí eu percebi que é a fé, violência e terra. No elemento da terra, essa questão da semente entra assim. Porque a semente crioula, né, é aquela semente que a gente chama crioula como sendo as sementes que eles cultivam há centenas de anos, né? Na comunidade dos Jorge tem o arroz dos Jorge, que até hoje eles têm, e aí eles mantêm até hoje, planta todo ano, essa semente é a mesma variedade, assim, né? A própria semente vai sofrendo as transformações de plantio e replantio, da variação genética natural que toda planta tem mesmo, né? Até mesmo as plantas que se autofecundam, elas têm ali uns 2, 5% de fecundação cruzada como estratégia de sobrevivência. A planta, né, gente, ela é extremamente inteligente. Um pezinho de arroz tem mais de 50 milhões de genes. Nós temos 30 e poucos. Então, se cada gene é uma informação, o arroz tem, né, tem aí mais de 20 milhões a mais que nós. Mas, enfim. Então, existem sementes crioulas, existe um cultivo, mas existe também a questão da inserção, né, de sementes, do uso de agrotóxico, existe a questão do uso de semente transgênica, do uso de semente híbrida. O híbrido não é tão problemático, mas a transgênica é muito problemático, né? Porque você catar o gene de uma lagarta e enfiar dentro de uma planta, aí extrapolou a natureza, né? Sim. Aí, nesse caso, afeta a questão da biodiversidade, e mesmo que às vezes as comunidades não saibam, né? Elas podem estar comprometendo aí a reprodução das suas próprias sementes, né? Mas é isso, assim, tem o milho também, tem o feijão que eles plantam há muito tempo. Minha cidade é um caso à parte, assim, sabe? Porque Peçanha é 47, tantos por cento da população vive na zona rural. Isso não é jamais o contexto da maioria do país. A maior parte da população no Brasil vive na zona urbana. Além disso, aqui é bem emblemático porque a gente tem os povos quilombolas, a gente tem um campo muito ativo, assim, culturalmente, socialmente, economicamente, e que muitos dentro desse campo das comunidades tradicionais. Punks, né? Isso que a ciência chama de punks, que você comentou aí, tem demais da conta, né? Inclusive, eu descobri que esse negócio de punk, eu falei assim, o que é isso, gente? Porque quando eu cheguei lá, taioba para mim é igual couve, sempre teve taioba. E assim como sempre teve taioba, sempre teve várias outras comidas que, quando eu cheguei na faculdade, assim, aí a galera que eu conheci um pouco da agroecologia depois, aí tava aquele fuzuê de punk, livro de punk, e a galera tudo louca saindo catando coisa que eles nem conheciam. Olha uma foto no livro, sai para matar fora catando foi em tempo de morrer envenenado. E aí tem demais da conta. É um conhecimento muito rico, porque demonstra, assim, uma capacidade que as pessoas fazem cursos e faculdade para poder ter, que é identificar a planta, a época de plantio, a parte dela que pode ser usada, como que prepara, se é para comida, se é para remédio e tal. Então, tem muito, assim. E está tudo ligado, né? A semente crioula, a questão das punks, essa relação com a criação de animais também, que é diversa, né? Nada se perde ali, tudo se transforma.
tudo ciclando assim. Planta o milho, colhe o milho, a semente tem esse ciclo, né? Não é todos, igual eu falei, tem os agrotóxicos, tem também outras sementes, mas igual tem o milho, planta ele em mutirão, já tem toda a organização social do trabalho ali, da solidariedade, colhe ele, aí naquilo que colhe o milho, uma parte seca para dar para as galinhas, outra parte faz comida, essa comida é para consumo próprio, às vezes vende, às vezes é com festejo religioso, usa para criar o animal também, o animal vai virar alimento também, então é nesse sentido que eu falei, né? A questão de esse impacto na noção de necessidades, né? Um raciocínio de vida a longo prazo, né? Esse bem-estar coletivo. Então, há um foco na preocupação da qualidade dessas relações, dos bens e serviços, que é diferenciado no meio rural, no meio dos povos comunidades tradicionais. Eu fui só lá pegar o milho que eu consegui, nasceu aqui que eu consegui plantar aqui no meu quintal, que é esse daqui, ó. É de pipoca? Não. É um milho meio pretinho, meio vermelho, mas eu mantive essas sementes aqui, mas elas não estão reproduzindo, né? Então, eu mantive o milho, né? Ele é tão resistente que ele já tem uns 5, 6 anos, está aqui, né? Só teve só ficou carequinha aqui para me homenagear, né? Mas eu tive uma experiência lá no Peru, eu convivi eu fui e passei alguns dias numa casa campesina, né? Numa casa de pessoas campesinas, né? Então, o senhor lá, e a senhora também, os labradores, eles me ensinaram o seguinte, ó. Eles contam daqui para cá, eles contam 10. Aí eles pegam essa parte aqui, daqui para cá. Para cá eles contam 10 também. 10 camadinhas. 1, 2, 10 milho, né? E vem até aqui. Essa parte aqui, ó, mais fina, eles retiram para dar para as galinhas, tal, né? Para criação. Essa parte aqui, para alimentação humana aqui. E no meio aqui, eles selecionam as sementes que eles vão plantar. Né? Então, eles têm aqui, olha só que legal, né? Eles se alimentam os animais de criação e até mesmo os animais de não criação. Eles deixam também, eles plantam, né? Teve um senhor, isso é do sul de Minas. Teve um senhor que falou assim para mim: eu planto para mim e para os outros. E os outros não eram outros humanos, eram outros seres vivos. Porque o milho, lá, quando ele está nascendo, vem um passarinho e pega. Quando ele está meio grandinho, vem um animalzinho e come o pé. Quando ele já está lá com a espiga, vem os macacos e come. Então, ele sabe que tem outras formas de vida e ele não vai eliminar essas outras formas de vida. Ele planta além. Ele planta além, né? E mantém a semente, né? Então, acho que isso é uma informação muito importante, né? Dessa sociabilidade trazida pelo alimento, né? Que é o tema daqui da palestra, né? Essa complexidade no sentido de Edgar Morin, né, do pesquisador Morin, sobre o alimento, né? Então, aí, como que esses saberes eles se comunicam, né, entre várias culturas. Parece que a gente tem uma cultura que não tem nada a ver, mas se comunicam, né? Um dia desse eu comprei um livro e tem um tal de Varrão, que é um cara lá da Europa, mas escreveu antes de Cristo, né, o livro. Então, ele fala da importância da flor, né, de não tirar as flores, né? E nas minhas aulas aí com vários estudantes, eu sempre faço uma pergunta que é assim, que eu vou fazer aqui para todo mundo agora. Agora eu virei professor. Eu não sei se é da geração de vocês, mas só que a Luciana Neri deve ter ouvido isso. Quando chegavam nossos avós e avós e falavam assim, ó, não coma fruto verde, vai dar dor de barriga. Não coma fruto verde que vai dar dor de barriga. Né? E parava por aí. Mas eu ficava pensando assim, mas eu como milho verde, não sinto dor de barriga. E depois o pessoal tira lá o caju meio verde, porque ele está muito mais ácido, né? Coloca um salzinho, come e bebe uma cachaçinha por cima, que é ótimo. Ou pega uma manga meia verde e faz salada, né? Porque a manga tem que estar mais
mais para verde do que para maduro, para fazer salada. Aí eu sempre perguntava, mas qual é a lógica que está por detrás disso? Por que, de fato, não podemos comer frutos verdes? Quem quer me responder aí, sem ser o Felipe? A Luciana também não pode, não? Ou quem já ouviu eu respondendo isso? Tem alguém que queira responder? Senão eu vou fazer a chamada aqui, escolher alguém, hein? Ninguém quer responder? Neuvander? Posso responder de relato pessoal? Sim, Carliane. A minha bisa mesmo, ela falava muito isso, principalmente com manga verde. Não deixava a gente comer de jeito nenhum. Mas era porque ela vendia a manga. Então, se a gente ficasse tirando do pé e comendo antes, não ia ter madura para ela vender. Então, no meu caso, no meu relato pessoal, é por isso. Mas a sua avó já usou isso, né, no sistema da mudança cultural aí, né? Porque ela aprendeu isso com a bisa dela. Aí é uma pergunta simples, né, pessoal? Vou fazer para os agrônomos. Wander, não sei. Semente verde reproduz? É isso aí, né, pessoal? Você tem que comer o alimento quando ele chama a gente para ser comido. Por isso que as plantas mudam de cor, o fruto muda de cor em sua maioria das vezes, né? Pitanguinha fica vermelha, ou tem abacate que fica marrom, mas não está envelhecido, né? E você só vai começar a comer alimentos verdes quando você guarda a semente. Porque se todo mundo comer o milho verde, aí não vai ter mais a semente. Então você tem que comer uma hora, você vai separar um tanto do milho verde para você comer, para fazer currar, para fazer, né, o mingau de milho verde. Depois você deixa ele madurar para fazer o fubá, a quirela. Em São Paulo é chamado de quirela, o que o pessoal aqui chama de canjiquinha. Em Pernambuco é quirela. E depois você tem aquilo que você dá para os animais comer e você tem a semente que você guarda para reproduzir. Então, esse simples ditado aí já mostra toda a complexidade. Nós vivemos também. Para nós, também, um alimento ele é sagrado. O que acontece é que o meio de produção do fast food, por exemplo, de plantar sem terra, por exemplo, né, dá uma ideia do ser humano como dominador de tudo, né? E, na verdade, não é isso, né? A vida, né? Ela tem esse ciclo, né? Tem uma musiquinha de um CD infantil, né? Que até no final, assim, antes de acabar, eu vou até colocar ela para a gente ouvir, só para terminar com a musiquinha, que fala assim, que na natureza, as histórias na natureza é assim, quando chega no fim, volta para o começo, né? E você vai só voltar para a natureza, ela só volta para o começo quando você permite, né, com o fim dela, permite renascer de novo, né? Então, aí a semente é isso. A semente é o fim e o começo de uma história, né? É o fim e o começo de uma história. Se a gente tiver essa ideia, Elias... Aqui, eu vou abrindo a apresentação aqui para mostrar as fotos antes de acabar também. Fala aí, Elias. Bom dia a todos. Lembrando, né, das aulas do professor Marivaldo, lá do Horácio, né, que a natureza tem seu tempo, né, professor? Essa é a questão que eu queria colocar. Muito bom, Elias. Um grande abraço, hein, para você. Obrigado, um abração, Marivaldo. Felipe, pessoal aí. Professora Luciana, o pessoal aí, não sei se... Eu não escutei o que o Elias falou, não sei se o pessoal escutou, o som não veio para mim legal não, Elias. Vocês escutaram? Pode repetir, Elias, para a gente, vagarosamente. Não, bom dia a todos. Eu comentei sobre a aula do professor Marivaldo, que ele sobre uma historinha lá, que ele passou para a gente, de um texto que a natureza tem seu tempo, né, sobre o Horácio, em relação a essa questão que tudo na natureza tem seu próprio corpo, né? Sobre essa questão que ele comentou. Era isso. Luciano, eu vou confessar, eu uso história em quadrinhos na minha aula, do Horácio.
né? É de história em quadrinho a texto de Sócrates. Eu uso tanto na graduação como na pós-graduação, né? Por isso que o pessoal me acha estranho, porque eu falo assim, você dá aula na pós-graduação com historinha, quadrinho, eu falo, Mas é legal. Mas é legal. Diferente. Tá dando para ver a foto aí? Sim, pode ir passando aí. Aqui é a comunidade quilombola da Purificação, vista lá do alto. Esse aqui é um pano, gente, da época. Olha, esse pano é um pano de um saco de açúcar que, da época que o pessoal, assim, eles não falam escravizados, mas eles usam o termo trabalhar de graça. Então, né, dá para entender aí que a relação que existia. E aí, para você ter ideia, eles têm esse pano até hoje, né? Que eles usavam esse pano desse saco para poder vestir, botar tanto vestir quanto colocar numa cama, alguma coisa assim. E uma coisa pesadíssima da história desse pano também é que o pessoal trabalhava e recebia só no final de semana. Quando era o final de semana, eles iam na casa do fazendeiro para poder pegar o pagamento. O pagamento era comida. Aí, vamos supor, você quer farinha? Colocava a farinha dentro do saco e dava um nó no saco. Quer o pó de café? Punha o café, dava um outro nó. Ia pondo as coisas, rapadura e tal. Quando chegou, acabou o nó do saco, acabou o pagamento. Então, exato. Essa aqui é a caixa da marujada que eu mencionei, né? Essa caixa ela é feita com uma madeira própria. Daqui é o couro de veado ou de catitu. Essa caixa tem cerca de mais de 200 anos. É uma cultura material que, a partir dela, eu descobri que a história dessa comunidade representa, assim, muito mais da história de Peçanha do que a história que é contada aqui na Casa de Cultura e afins aqui, que é o conto clássico do como é que chama? Do Bandeirante, né? E, enfim, tá aí a caixa. Esse é o pandeiro utilizado para tocar também, de couro. Isso aqui é de moeda antiguíssima, né? Dos cruzados da época. Aí, a lateral dela. Essa é a marujada. Então, aqui vocês estão vendo a foto que tem o registro do povo mais antigo da marujada, que se tem registro. Registro fotográfico, né? Assim, porque outros registros existem, mas de imagem, esse aqui é a turma mais antiga que se tem registro. Aqui a gente indo para o mutirão, então bota para o mutirão de plantar feijão. Gente, se vocês forem estudar uma comunidade, trabalhe com o povo, viu? Você quer estabelecer um vínculo, você bota a mão na massa no que o pessoal está fazendo. Várias vezes eu parava para escrever, para tirar uma foto, mas na maior parte do tempo, inclusive às vezes eu esqueci ali, sentado no meio da plantação ali do trem, eu sentava e escrevia para não esquecer, mas na maior parte do tempo estava fazendo o mesmo que eles estavam fazendo. Esse latão a gente usava para queimar um negócio, para ter fumaça, né? Porque os mosquitinhos preto, mosquitinho pobre, que a gente chama aqui, não ficar incomodando a gente. Aí, para vocês verem uma situação, ó. Esse aqui é o terreno do fazendeiro. A faixa de cima é pasto do gado. A faixa de baixo é água, mas se tiver bom é pasto do gado também. A área que o fazendeiro precisa limpar, que é um terreno de extremo declive, é a parte que ele planta a meia ou a terça com o pessoal, né? Então, você vê a exploração da mão de obra aí também, né? Porque o pessoal, cada ano, tem que plantar num lugar, e esse lugar é combinado com o fazendeiro. Às vezes é um lugar melhor, mas na maior parte das vezes é um lugar que o fazendeiro precisa limpar, e aí ele deixa o pessoal plantar ali em troca do serviço, né? E ainda leva uma parte da produção ainda, né? Essa foto eu tirei porque, assim, o pessoal tá aqui plantando, o fazendeiro estava onde? Numa redinha esticada dentro do curral, né? Aí eu, na cara de pau, cheguei lá e tirei uma foto da rede. Falei, esse aqui eu vou guardar para mim.
Esse aqui é a dona Lil fazendo um macerado de capeba. Josi, isso aqui foi um dia também que eu me atentei para a questão do sincretismo, mas ainda não a partir desse conceito ainda, porque eu estava com dor com azia, ela foi lá, catou a folha de capeba e fez um macerado para mim. E aí eu tirei a foto. Essa é a cozinha lá, né? Tudo branquinho, branquíssimo. A prateleirinha com as panelas, tem lá. Essa fornalha que não para um segundo, toda hora uma comida, um café, um negócio. Esse aqui é um forninho redondo que usa para fazer farinha. Toca a madeira aqui de baixo assim. E aqui em cima põe o tacho e torra a farinha. Essa é a casa, inclusive, triste, porque ele morava aqui, o êxodo rural, né? Mas ele já está bem idoso e a filha dele tinha alguns problemas de saúde, né? A companheira dele, quer dizer, e aí mudaram para a cidade. No meu processo de pesquisa, eu acompanhei ele morando ali, conheci a casa dele, entrevistei ele, e agora, na hora que estou acabando a pesquisa, ele mudou para a cidade. E ele era um dos dois, né? Tem a Lil, que é a irmã dele, e ele, que é o mais velho da comunidade. Essa é uma outra foto, né, bem emblemática também. Você vê vários tempos históricos diferentes no mesmo espaço, né? Aqui do lado tem a mata, aqui um eucalipau e o carro de boi sendo usado para o trabalho ali, né? Esse aí é ele, o Tião. Essa foto eu amo, essa foto é a foto que eu mais gosto da etnografia inteira, porque isso tem todo um método do jeito de segurar a faca, de inutilizar o frango, o jeito de dobrar ele, a cabeça dele, e aí toda essa mistura que parece uma dança entre os membros dela com o frango, e o dia que foi o sábado de aleluia, sabe? E aí estava matando o frango para poder fazer a comida, né? Tendo saído do jejum de não poder carne no dia anterior, também foi um elemento assim que eu percebi como parte do sincretismo, né? E está relacionada à questão do alimento, igual eu coloco aqui, né, nessa palestra. Essa é igual ao outro forninho, só que esse é menor. Esse é só para fazer doce. O frango lá, matado. A dona Lil lá fazendo um docinho. Esse aqui do lado é um forno, que é de assar coisas, né? Inclusive, eu sou vegetariano e comi frango lá, né? Porque se a gente vai estudar a realidade do outro, a gente deixa a nossa dentro de casa. E foi o que eu fiz. Muita azia, mas comi assim mesmo, comi muita gordura de porco, que nossa senhora, que eu odeio, mas eu falei assim, não vai, tá doido, eu vou estudar o povo, eu falar assim, faz uma comida diferente para mim, não, né, então, tô lá, você, o que tá rolando, eu tô junto, mas eu sofri um bocadinho. Essa aqui é a Lil fazendo a garapa, né, um moedor. Eu acho muito interessante o gato, é o único animal que pode entrar na cozinha. Cachorro, galinha, nada pode, mas o gato só pode ficar, o gato pode ficar na cozinha. Deu vontade de procurar entender mais, mas não dá para saber tudo, né? A vaninha aí o forno. Essa aqui, inclusive, foi uma torta do frango que eu comi, né? Que não tinha como não comer. Por causa do dia, era todo um contexto muito especial. Vários dias eu não comi. Mas teve momentos que o contexto era tão especial que eu tinha que fazer parte daquilo, sabe? E aí eu fiz. Esse aqui já é lá nos Jorge, o pessoal mutirão para a colheita do arroz. Bem emblemática a realidade também, né? Aqui embaixo um mutirão colhendo arroz. Aqui no meio a casa dele, com várias coisas plantadas, e cana e várias comidas. E lá no alto a mata do lado de uma colheita de eucalipto, né? Então, várias realidades existentes só nessa imagem. Esse aqui, para fechar a última imagem, que também já acabou o tempo, né? É um quadro que eu pintei. Esse quadro chama A Quilombola e o Vaqueiro, né? Como eu mencionei antes, o artista plástico. E junto desse quadro tem um texto, que é um poema. Será que cabe eu ler o poema? Ou não? Felipe, a gente ainda tem 4 minutos, então acho que é suficiente, não é? Para ler? Ele é pequeno. E aí o Marivaldo põe a musiquinha depois. Então, ele é pequenininho o poema. Não, pode ler então.
Acho que está merecendo, né, Felipe? Para fechar, assim, que a gente, né, eu e o Marivaldo, a gente é metido artista, então, aqui, ó. Vida de gado, sinos balançavam, o couro rasgava a capoeira cheia de espinhos, um caráter forjado na terra e no animal, um corpo grita atuado em meio à mata escura, e o clarão da lua cheia mostra ao vaqueiro que seu destino era encontrar a grota. Ali na grota, vó Rita rezava, São Bernabéu pede ao nosso pai para poder chover na terra, e as águas caíam. Aquele povo que forçado atravessou o mar do mundo, trouxe consigo a força de uma fé inabalável, que estruturou suas defesas para sobreviver e lutar, lhe dando ânimos também para em meio à tristeza se alegrar. Herança dos aliados do povo das matas, na dança mantém viva a caboclada, saias de penas de Angola, tambores ecoando nas grotas, reco-reco dando o tom da passada. Cachaça esquentando o peito na noitada, porque enquanto o clarão do dia imperava, o sangue e o suor escorria. A vida não pode ser só sofrida. Meu pai Santo Antônio, tenha dó de quem padece, eu ando dia e noite cumprindo uma promessa. A marujada encantada, colorida e iluminada, reafirma cada presença nas fronteiras do tempo. E está determinado que Deus não é vingativo, que quando o pai rouba, o filho come e o neto passa fome. E a mão que antes açoitava, hoje aplaude aflita. Foi e é assim que se forjaram as identidades mais ricas de Peçanha, que trouxeram a verdadeira nobreza para o berço da cultura mineira, pelos encontros e desencontros dos destinos, na manutenção de uma complexa simbologia e conjunto de códigos morais e espirituais, escrevem e mantêm seu modo de vida, sua história nos segredos da oralidade, na beleza e subjetividade da cultura e na manutenção de suas fronteiras no território corpo, território alma e território terra. Aí, Marivaldo, pode pôr a música. Não sei se vai ouvir, né? Não sei se vocês vão estar ouvindo. Estamos. A música infantil. Então é isso aí, pessoal. Agora eu fui invadido pela massa cultural aqui do lado. Não tem nada. Mas tem uma frase bonita, né? Muito
Muito bonita. Uma frase bonita, né? Na terra onde nasce a semente, dorme a comida. Muito legal. Aqui, vamos tirar uma foto da tela antes da gente fechar tudo? Vamos, pessoal, abre aí a câmera. Deixa eu fechar aqui, porque né, não vou postar esse quadro ainda. Esse quadro está sendo publicado na revista de antropologia da USP. Aí daqui uns dias já foi aceito, está tudo nos esquemas. Daqui uns dias tem aí. Deixei meu Instagram aí, gente. Felipe OMM. Quem quiser seguir, trocar ideia, acompanhar. Eu não tenho Instagram, não. Eu não tenho nem Instagram, nem Instagram. Marivaldo só quase que na fumaça. Eu queria agradecer muito à professora Luciana, né, pela leveza aí da mediação, deixar a gente aqui, a presença de todo mundo, e relembrar o pessoal. Então, abrindo aí, eu vou fazer uma aqui já. Vou fazer também. Ô, gente, mostra suas belezas aí pra gente. Rapidinho, gente. Abre a câmera. Um segundinho. Sandrão. Só para tirar uma foto. Fiz a primeira, agora vou fazer a segunda. Porque agora abriu, né? Todo mundo. Pessoal, muito obrigado, hein? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já dei aula, um abraço. Quem eu já não dei, um abraço. Meus amigos, a gente agradece a participação de todos vocês. Amei, Felipe e Marivaldo, participar, né, moderar aqui. Não, foi uma conversa muito legal e um fechamento maravilhoso. Espero que vocês curtam, né, as próximas ações aqui, eventos aqui do Sintegra, que está com a programação muito legal. Tenham um ótimo dia. Um abraço. Gratidão, viu, Luciana? Muito boa mediação também. Ficamos super à vontade. Eu não quero lembrar de falar a gravação. A gravação vai ficar disponível onde? Depois você passa para a gente. Eu posso passar para vocês e enviar para a coordenação, né? Beleza. Tá ótimo. Tchau, pessoal. Tchau.